E aí, meus alunos queridos, tudo bem? Estamos aqui para resolver essa atividade de fixação da página 42, certo? Vou tirar aqui. Atividade 1, parâmetros do som. Então, se você não estudou os parâmetros do som para fazer essa atividade, você tem que voltar lá na página 4 dessa apostila aqui. Essa apostila eu já postei aqui nos arquivos, está aqui nos arquivos de música, certo? A primeira, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, tá certo? Tá muito fácil se você ler lá no começo, lá na página 4, aqui ó, os parâmetros do som. Tem a intensidade, né? Que é a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. Isso é a intensidade. É o grau de volume sonoro. A intensidade do som depende da força empregada para produzir as vibrações. Forte ou piano, é usado na música, forte ou piano. Forte quer dizer que é mais alto e piano quer dizer que é mais baixo. Essas são as expressões que nós usamos na música, certo? Alguém gritando é um megafone. E o canto de um pequeno pássaro são exemplos de sons fortes e fracos, certo? Então a diferença do homem com o megafone gritando e um passarinho tocando, passarinho cantando, dá para saber a diferença aí de que som forte e som fraco, né? A outra propriedade é a duração. É a propriedade que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. Então, uma nota que demora mais, a gente chama de nota longa. E sons mais rápidos são sons curtos. Na música, o som vai ter uma sua duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações. Então, quanto mais vibra, mais longo. Por exemplo, longo ou curto, certo? A altura é a propriedade do som que nos permite distinguir sons graves, sons mais grossos, né, que o pessoal fala, e médios e agudos, sons mais finos. A velocidade da vibração dos objetos é que vai definir sua altura. As vibrações lentas produzem sons graves e as vibrações rápidas produzem sons agudos. Olha aí, as vibrações lentas, as ondas mais lentas produzem sons graves e as vibrações mais ligeiras produzem sons agudos. Curiosidade. A altura dos sons depende também do tamanho dos corpos que vibram. Uma corda fina, uma corda fina e curta produz sons mais agudos que os de uma corda longa e grossa. Assim como uma flauta pequenina de tubo bem fino também produz sons mais agudos do que um instrumento de sopro com um tubo longo e grosso como a tuba. O exemplo da tuba aqui é a flauta bem pequena e fina, né? E aqui é uma tuba, instrumento mais grosso e maior, certo? Então aqui é mais grave e aqui é um som mais agudo. Então o tamanho dos corpos que vibram define também a altura, certo? Vou voltar aqui um pouquinho. Para poder mexer direito. O timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer sua origem, certo? Então, quando você ouve alguém falando e reconhece a voz, é o timbre daquela pessoa. Um instrumento que toca e você consegue definir
qual instrumento é, sem estar vendo, é o timbre, a função do som que a gente faz, é a propriedade que determina isso. O timbre diferencia e personaliza o som. Por meio do timbre, identificamos o que está produzindo o som. Por exemplo, quando ouvimos uma pessoa falar, um celular tocando, ou mesmo um gatinho miando, podemos saber qual a fonte sonora produziu o som por causa do timbre. Certo? Deu para entender? E tem o silêncio, que são as pausas, né? A ausência de som. Então, entendemos por silêncio a ausência de som, mas na verdade a ele corresponde os sons que já não somos capazes de ouvir, porque tudo vibra em permanente movimento. Mas nem toda vibração transforma-se em som para os nossos ouvidos, né? Existem sons que são graves, são tão graves e tão agudos que o ouvido humano não consegue perceber. Alguns animais possuem a capacidade de emitir e até mesmo escutar esses sons. O elefante, por exemplo, emite infrassons, sons muito graves, que podem ser detectados a uma distância de 2 km. Já o cachorro e o gato conseguem ouvir ultrassons, sons muito agudos, né? Então, infrassons são sons muito graves que o nosso ouvido não pode ouvir, e ultrassons são sons muito agudos. O silêncio é algo complexo de experimentar. Se ficarmos em silêncio em sala de aula, ainda assim ouviremos algum som. Vamos experimentar? Aqui talvez dê certo, né? Fazer um silênciozinho. O elefante emite e ouve sons muito graves que nós não conseguimos ouvir. Curiosidade: um compositor norte-americano chamado John Cage, 1912-1992, realizou uma experiência muito interessante. Ele queria vivenciar a sensação de plenitude silenciosa e, em busca do silêncio total, entrou numa câmara anecoica, ou seja, uma cabine totalmente à prova de sons. Após alguns segundos, Cage concluiu que o silêncio absoluto não existe, pois mesmo no interior da câmara anecoica ele ouviu 2 sons, um agudo produzido por seu sistema nervoso e outro grave gerado pela circulação do sangue nas veias. Incrível, né? Olha o homem aí dentro da câmara anecoica. Então ele conseguiu ouvir o seu corpo, né? Certo, pessoal? Então, agora a gente vai lá para a nossa atividade. Página 42. Agora, acho que nós podemos resolver, né? Todo som possui altura definida? Você acha que todo som possui altura definida? Você coloca V. Se não, acho que não, F. Todo som possui altura, timbre, duração e intensidade? Todo som tem isso? Essas propriedades aqui? Se você acha que sim, verdadeira, se não, falso. Os barulhos ou ruídos possuem altura definida? Se você acha que um barulho tem uma nota certa, bem definida, bem afinadinha, você bota V, senão você põe F. O ar é o meio que conduz o som? Você acha que o ar é o meio que conduz o som? Então, bota V, senão F. Próxima questão. Identifica qual característica ou parâmetro do som é ressaltado nas frases abaixo. Maria, que som agudo você está tirando nesta flauta, hein? Então, qual é a propriedade? Qual a característica ou parâmetro do som? Qual é a propriedade de som agudo? Se você não sabe, volta lá no texto que lá está explicando. B. Joaquim esqueceu a mão na buzina por muito tempo.
quando chamava Carla para sair do carro. Qual é a propriedade do som por muito tempo? Foi falado lá, naquele texto lá. C. Samuel. Samuel deu um grito tão forte que o meu ouvido ainda dói. Qual é a característica do som forte? Qual é? Aí você escreve aqui. O som do violino é tão diferente do som da flauta, não é, Raul? Qual é o parâmetro do som que determina qual a diferença de um som do outro? Diferença do som do violino para a flauta. Tem lá no texto também. Terceira, responda as questões abaixo. O que deve fazer um pianista para conseguir um som com mais intensidade do que o som que ele estava produzindo? Então, o que um pianista tem que fazer para ter um som com mais intensidade, ou mais forte, né? Estou dando cada dica aqui. Você escreve aqui. O que ele deve fazer? O que o pianista deve fazer para continuar, para ter um som mais forte? Como você consegue controlar o tempo de duração de uma nota na flauta doce? O que você tem que fazer para controlar o tempo de duração de uma nota? Qual é a característica do som, né? Qual o parâmetro do som que tem que ter aqui? Você descreve aqui. Pronto, é só essa página 42. Você pode responder no seu caderno, tirar a foto e me mandar. Ok? Ou baixar aqui o PDF e responder aqui mesmo no PDF e mandar essa página aqui respondida, né? Lá no Edu 3. Ok, pessoal? É só isso mesmo. Bons estudos e até a próxima. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Até a próxima.